Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor hoje, que o Senhor quer falar conosco, no livro de Lucas 5. O Senhor essa noite nos convida a ir no nível mais profundo, a ter uma intimidade maior com Ele. Amém, irmãos? Jesus convoca os seus discípulos. Ou em muitas Bíblias, a peça maravilhosa. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genesaré, e uma multidão se espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que foi muito lindo, irmãos? Naquela hora em que o povo se espremia, o povo estava sedento pela palavra de nós. Assim como nós essa noite deixamos nossos lares, por mais que a chuva veio, mas nós estamos aqui, sedentos da palavra do Senhor, sedentos a olhar para o nosso foco, que é Jesus, sedentos de que o Senhor vai fazer coisas novas em nosso favor. E observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, e havendo desembarcados, cuidavam de lavar as suas redes. Então, entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas. Assim que o Senhor Jesus vem nos dizer essa noite: ide, menina dos olhos de Deus, vamos buscar ao Senhor, que o Senhor possa nos levar no nível mais profundo, um nível de intimidade, porque nós não podemos ficar nas águas rasas, por mais que o mundo oferece. Mas esse nível mais profundo que o Senhor nos fala nessa noite é um nível de intimidade, um nível onde nós vamos ser pescadores de almas. No nível mais profundo. Ao que se replicou Simão: mestre, tenho trabalhado tanto durante a noite. Durante toda a noite, não pegamos nada, todavia confiamos em tua palavra. Lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tantos que as redes não começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram os seus amigos do outro lado, para que visse ajudá-la, pois chegaram a lotar ambos os barcos, o ponto que começavam a se afundar. Diante do tamanho do evento, Simão se prostrou-se aos pés de Jesus e declarou: afasta-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pescaria que havia realizado. Assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de almas. Então eles se arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. E assim o Senhor nos convida nessa noite, irmãos, a gente se afastar de algumas coisas. Ele nos convida essa noite a entrar num nível mais profundo de intimidade com
Porque o Senhor diz aqui no final da palavra: não tenha medo, a partir deste momento tu serás pescadores de alma. O ano está findando, nós já estamos no término, né? E o Senhor tem tido muita pressa. O mundo está correndo, está tudo desabando, mas há um Deus vive no céu que luta por nós. Mas como que nós estamos vivendo perante a Deus no dia de hoje, que o Senhor tem pressa, e Ele fala que nós temos que ser pescadores de alma. Nós temos ganhado almas para Jesus. Esse ano de 2025 o Senhor nos cobra. Nós temos ganhado alma para Jesus, nós temos falado do amor de Deus, nós temos levantado a bandeira do Senhor, ou nós temos ficado em águas raras, onde nós ficamos com vergonha do Evangelho de Cristo, onde nós ficamos com vergonha de entoar o nome do Senhor em qualquer lugar, de entoar louvores em agradecimento e honra a Deus. Como que está o nosso nível de intimidade com o Senhor em relação a esse término? O Senhor já está com a mão na maçaneta, que o relógio dele é diferente, os minutos estão tudo avançados, o tempo, muitas das vezes pensamos que ainda é dia, mas a noite já está chegando. E muitas das vezes nós vimos no mundo de hoje que a gente não vê o nosso vizinho, é um corre-corre, a gente levanta correndo, faz as coisas, chega em casa, não temos tempo nem de sentar na mesa. E a mesa foi posta por Deus para nós termos intimidade, para falar, para pescar almas para Jesus, para levar um nível mais profundo até mesmo a nossa família, porque é o nosso primeiro ministério. Nós temos falado do amor de Cristo na nossa casa, na nossa família, nos nossos vizinhos. Essa semana até eu falei com a Fábio no telefone, onde eu fui visitar meu irmão, e ali conversando com ele, chego lá, está um cunhado, falando de Jesus para ele. Eu achei aquilo tão bonito que eu mandei o áudio para lá, falei: Fábio, que lindo, achei maravilhoso que o Gilson fez. Cheguei lá e estava falando de Jesus com meu irmão. Achei aquilo assim maravilhoso. Eu falei: Flávia, olha só, que lindo, vamos ajudar, vamos orar, vamos levantar um favor, porque Deus está movendo as águas. Ele não é conhecedor da palavra, na minha casa só quem conhece a palavra sou eu vim do catolicismo, aonde eu pude ver e reconhecer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Onde o véu foi rasgado, eu entendi que o véu foi rasgado e eu tenho livre acesso ao Senhor. Assim como o Senhor falou aqui com Pedro, tinha muitos barcos ali, o Senhor viu 2 e escolheu um e disse: leva para mais longe. Levou para mais longe para que o povo pudesse ver o que Deus iria fazer. O Senhor nessa noite nos leva a mais longe, no nível mais profundo que tiver, de qual lado que nós estamos, para que o Senhor possa lançar a nossa rede. O Senhor lança a rede nesse momento em qual área da nossa vida? Que as redes do Senhor possa tocar na nossa área espiritual, na nossa área financeira, na nossa área da nossa vida, onde pode haver uma enfermidade. Que o Senhor possa nessa noite liberar sobre a nossa igreja, sobre esse povo, verdadeiramente, assim como Ele fez, multiplicou ali na pesca, porque eles já estavam acostumados. Na Bíblia diz que eles já sabiam a hora, o momento, o nível da água, eles já sabiam tudo no momento certo, mas eles estavam cansados de ficar ali e não pescar nada. E nós muitas das vezes ficamos assim no nosso dia a dia, cansado, fatigado, porque muitas das vezes na nossa vida cotidiana, na correria, nós não temos tempo de manhã falar com o Senhor. Muitas vezes a correria nos leva a abrir o celular, a correr o dia a dia e deixamos para depois o alimento, a palavra. Porque se nós ligássemos e acordássemos de manhã, a primeira coisa que há de fazer é: Senhor, muito obrigada, Deus, pelo dom da vida. Muito obrigada, Senhor, que eu não estou no leito. Muito obrigada pelo ar que eu respiro, pelo dom da minha vida, Senhor. Muito obrigada. Mas o tempo vem tirando isso de cada um de nós. No dia a dia, os afazeres. E o Senhor hoje nos chama
em qualquer área da nossa vida, tudo nos abate a nossa alma. Mas o Senhor é aquele que pode mover as águas. O Senhor olha lá do céu e vê: eu vou jogar a rede naquela área espiritual. Eu vou jogar a rede na área sentimental, na área financeira, na área que nós estamos precisando. Mas qual é a área do povo do Senhor nessa noite que o Senhor vai jogar a rede? Porque até então, aqui a palavra do Senhor diz a Pedro, né, que ele é pescador de alma. Nós estamos pescando, nós estamos buscando o que nessa noite? Esse ano de 2024, o que nós pescamos para o Senhor? O que nós temos de melhor no Senhor? Nós falamos do Senhor, né? Nós temos como exemplo o Edgar, que vai para Itaperuna fazer o tratamento e lá ele fala do amor de Deus. Mesmo muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, né? Mas ele faz a parte dele. Ele semeia. Ele é aquele que está lá, pescando almas para Jesus. Ele ensina, o Senhor vai perguntar para ele: seu Edgar, o Senhor fez como Pedro, o Senhor ganhou almas para Jesus? Você vai contar. E ele ganhou. E nós estamos como, irmãos, nessa noite? O Senhor nos cobra nessa noite como nós estamos. Porque a palavra, né, aconteceu que muitos, naqueles dias, estavam próximos a Genesaré. E uma multidão espremida em todos os lados ouvia a palavra do Senhor. Olha só, muitas das vezes não precisa só estar em multidão. Hoje nós não estamos muito cheios por causa da chuva, mas nós viemos aqui ouvir a palavra do Senhor, aprender mais do Senhor, guardar não só na nossa mente, mas na nossa alma, porque nós viemos neste lugar onde há a presença de Deus, onde há a presença do Espírito Santo de Deus, buscar a salvação da nossa alma, que é o mais importante, né? A gente caminhar com Jesus e sabermos para onde eu irei. Porque muitas das vezes nós ficamos cansados. Esses dias eu estava falando até com uma amiga minha, falei: minha filha, por mais que teu corpo fala que você não quer ir, mas a sua alma tem que ter sede de ir. Você vai porque você tem que ter sede de ir. E o inimigo faz isso conosco, irmão. O inimigo ele arma muitas coisas. Ele é artimanhas, né? Porque ele veio só para matar, para roubar e para destruir. Ele veio com esse único destino. Mas Jesus veio para nos dar força. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus hoje nos convida a ser corajosos nessa noite. Dizer: Senhor, eu venci. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero uma vida nova. Senhor, eu não ganhei alma para Jesus, mas a partir de hoje eu quero levantar a minha mão e dizer: Senhor, isso aqui que eu vou ganhar almas para Jesus. Eu vou falar de Jesus. Eu vou ouvir louvor quando eu tiver. Eu vou proclamar o Evangelho que é Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, aquele irmão que cuida com tanto carinho de cada um de nós. Esses dias eu fui viajar no Belo Horizonte e eu senti a mão de Deus a todo momento. Eu fui, a estrada bem perigosa, carreta, caminhões, minérios, e o Senhor cuidou. Quando eu cheguei em casa, lá eu vi também a mão do Senhor. Mas quando eu cheguei em casa, eu olhei para trás e eu falei: Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor cuidou de tudo. O Senhor cuidou do que eu deixei, o Senhor cuidou do meu trabalho, o Senhor cuidou da minha família com zelo. Mas por quê, irmãos? Porque nós não podemos negar Jesus. Nós não podemos nos envergonhar desse Cristo que morreu por nós. Nós não podemos fazer como os muitos que não seguem os conselhos, que não seguem os mandamentos, que não é obediente à palavra, que não é obediente, não é verdade? Aos pastores, que não é obediente à liderança. O Senhor nos dá também sabedoria nessa noite. O Senhor fala na palavra que diz: Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixado ali para os pecadores que apenas
desembarcados cuidavam de largar a sua rede. O povo ali já estava desanimado, assim como nós. O povo ali já estava frustrado. O povo ali já estava exausto já, de dias ali pescando, de noite pescando e não pescava nada. E o Senhor mudou a história. É assim que o Senhor nos convida nesta noite a mudar, a ficarmos à disposição dEle, porque Ele é capaz de mudar o quadro. Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Ele é capaz de fazer o impossível, porque o possível o homem faz. E Jesus deseja que nós sejamos assim. E porque Ele quer fazer de nós uma pesca, né? Aonde? A nossa pesca, eu entendo que a nossa pesca é uma pesca realizada porque nós temos Cristo. Eu estava falando desse cunhado do meu irmão, ele jogou a rede e vai pescar uma pessoa. Olha que pesca maravilhosa. E essa pesca Deus nos convida a fazer nessa noite. Uma pesca maravilhosa nessa semana. Hoje inicia-se uma semana, mas nós temos ainda 6 dias pela frente para poder estar lançando as nossas redes. Se hoje nós nos humilharmos, nós nos descermos diante do Pai e reconhecermos que nós somos fracos, nós somos fortes em Cristo, né? Que nós somos humildes o suficiente para reconhecer que só Ele é Deus, só Ele pode fazer isso que está aqui, só Ele que pode multiplicar essa pesca onde não havia resultado, aonde muitas das vezes nós trabalhamos o dia inteiro, costura, vem trabalhar e não vê resultado. Faz isso o dia inteiro e não vê resultado. Trabalhamos, né, com o mundo e não vemos resultado. Mas o Senhor é aquele que muda a nossa história. O Senhor é aquele que pode mover as águas. O Senhor é aquele que pode abundantemente agir na nossa vida. O Senhor é aquele que pode multiplicar aonde o homem diz que não tem jeito. O Senhor é aquele que nos restaura essa noite, que nos leva, mas para que nós possamos ser restaurados, nós temos que levar no nível mais profundo. Qual o nível mais profundo que ele fala aqui? Nós queremos ficar no nível raso, queremos ficar só na cadeira, queremos ficar só levantando a mão, Jesus, tá bom? Falou e vambora, tirar o verso. Ou qual o nível mais elevado, dizer, Senhor, eis-me aqui. Quer que eu limpe, quer que eu levante, quer que eu limpe o banheiro, quer que eu louve, vou louvar, quer que eu leve a palavra ao irmão, eu vou levar. Esses dias, havia também, isso é um exemplo. Eu disse, Bia, vamos visitar uma irmã. A irmã estava um pouco doente. Na mesma hora, irmão, nem terceira classe, tá bom, mas 7 horas. Nós pescamos. Ela já é de Jesus, mas nós fomos na casa dela, conversamos, ela falou do tratamento, oramos por ela e viemos embora. O Senhor quer que nós sejamos assim, que nós ficamos à disposição do Senhor a todo momento, porque o Senhor nos fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Fazendo um piscar de olhos, assim como as luzes se apagam. As luzes apagam como apagam. E assim será com Jesus. E quando Jesus vier, como está a nossa pesca? O mar, nosso mar no dia a dia, às vezes ele está revolto, às vezes ele está calmo, porque Jesus está no nosso barco. Ele sempre esteve no nosso barco, na verdade. Daquele que crê, daquele que exalta, daquele que confia no Deus que ele serve. Jesus está no nosso barco. Mas muitas das vezes nós temos que ter uma intimidade maior com Ele. Uma intimidade aonde um joelho dobrado, porque aquele é como se nós fôssemos íntimos de uma pessoa. A intimidade nos leva a um nível mais profundo. Eu conto, por exemplo, muitas das vezes que eu vou na casa de uma pessoa, na casa da minha filha Helena, está ali sentadinha. Eu chego na casa dela, não fico, converso com ela, mas eu já chego
temos intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo. É muito lindo nós vermos, né, que aqui na nossa igreja, como o Espírito Santo passeia no meio de boas e como nós vemos nos louvores rituais. Ver a presença do Espírito Santo é porque a nossa igreja busca no nível mais profundo. O fogo queima em cima na hora que eles estão louvando, porque eles buscam um nível mais profundo a intimidade com o Senhor. Eles buscam as águas profundas. E assim nós devemos caminhar com Jesus. Não queremos ficar na mornidão, não queremos ficar naquela monotonia, mas nós queremos um nível mais elevado para nós termos intimidade com o Senhor, para nós termos liberdade, convidar o Senhor a todo momento para estar conosco, assim como essa multidão aqui estava, e o Senhor pedia, chega o barco lá para frente, porque a multidão precisa ver o milagre, a multidão lá fora do mundo precisa conhecer esse Deus que nós servimos aqui, esse Deus que habita aqui neste lugar. A multidão tem que conhecer, mas o Senhor nos escolheu hoje para essa multidão que está aqui, fazer uma excelente festa. Nós vamos levar para a nossa casa bons resultados, bons frutos, boas comidas, porque nós escolhemos o melhor lugar hoje para nos alimentar, na casa do Pai, aonde nós buscamos a intimidade com Ele, a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade até mesmo de estar em comunhão com os irmãos, aonde a gente convidou, vamos orar hoje, nós vamos orar amanhã. O Senhor está nos levando a um nível mais profundo. E quando o Espírito Santo queima o que está próximo é ligado, o que está próximo é ligado, e assim a igreja do Senhor vai queimar pelo Espírito Santo de Deus. Então entrou um dos barcos que perdia esse irmão e solicitou que se afastasse um pouco mais e sentado no barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e os demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para as pescas. Ao que replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançaremos a nossa rede. Assim procederam e se pregaram enormes a quantidade de peixe, tanto que as redes não avançaram e se romperam. Aqui o Senhor fala que as redes se rompem, porque a pesca foi maravilhosa. A pesca foi aquilo que eles não esperavam tanto, porque havia alguém diferente ali. Havia um renovo de Deus, o Senhor estava ali fazendo a diferença. O Senhor estava ali movendo as águas com aquele povo, aonde o milagre foi feito. Assim como o Senhor está fazendo isso conosco essa noite. Movendo as águas, o milagre a ser feito. Trabalhando em nosso favor, para que tudo possa ser feito conforme a vontade do nosso Deus. E por esse motivo, acenaste aos seus amigos do outro barco, para que viessem para ajudá-los. Eles chegando, pilotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afaste de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhosos com a pesca que havia realizado. Olha que lindo, que pesca maravilhosa. Tão bom quando nós recebemos do Senhor, né? É muito bom receber do Senhor. Mas melhor ainda é nos doar para o Senhor. Melhor ainda é nos prostrarmos diante do Senhor. E dizer: Senhor, eis-nos aqui, que a igreja do Senhor possa dizer assim, para fazer a tua vontade, Deus.
seja ela qual for, mas eu quero fazer na tua vontade, eu quero fazer o seu íntimo, eu quero proclamar o teu evangelho. Senhor, eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor fale para mim, Senhor, qual a área da minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor me leve esse nível mais profundo. Eu quero ficar mais íntimo com o Senhor. O que tu queres de mim, Pai? Aonde que o Senhor quer mudança na minha vida? Para que eu possa ter uma excelente peça como esse povo que tem. O que há de errado, Senhor, na minha vida? O que há de errado, Senhor, na minha casa, Senhor? O que há de errado, Senhor, no meu trabalho? Não tem agradado, Senhor? Porque eu preciso que o Senhor faça assim como o Senhor fez aqui. Que o Senhor faça esse milagre, que o Senhor move as águas. Eu preciso, Senhor, que o Senhor faça esse milagre que o Senhor multiplica. Então faça isso na minha vida, Senhor. Eu desço, Senhor, diante de Ti nessa noite, Pai. Eu reconheço que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Que o Senhor possa fazer, Pai, na minha vida, esse milagre. Mas eu preciso também me doar para o Senhor. Eu preciso tirar um pouco mais daquilo que afasta, daquilo que me afasta do Senhor. O que tem te afastado do Senhor para que Ele possa entrar na sua vida e fazer esse milagre. Que nós possamos nessa noite quebrantar o nosso coração e perguntar ao Senhor nessa noite: Senhor, aonde eu tenho errado? Senhor, aonde eu tenho mentido, Senhor? Aonde eu tenho muitas das vezes usado da mentira, usado de certas coisas que não agradam o teu coração, porque eu preciso que o Senhor faça como fez com Pedro aqui, Senhor. Eu preciso desse milagre, Senhor, dessa peça maravilhosa. Porque tudo que é maravilhoso é mais que bom. Maravilhoso é o melhor, é o bom. Maravilhoso é uma coisa excelente. Olha que excelente. Foi maravilhoso. Foi pouco, não, foi muito. O Senhor diz aqui que às vezes nem aguentava. Teve que vir mais baixo, para poder estar tirando o tempo. Então o Senhor pode fazer muito na nossa vida. O Senhor pode fazer maravilhas, porque Ele já faz o bom. Mas nessa noite Ele nos convida a nos entregarmos mais para Ele, porque Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer algo maravilhoso na nossa noite hoje. O Espírito Santo de Deus pode agir maravilhosamente na nossa vida hoje, se nós quebrantarmos e chamarmos Ele nessa noite. Se nós voltarmos ao primeiro amor na nossa noite, voltar a ter intimidade contigo, com o Pai, logo quando nós aceitamos a Jesus, que é o primeiro amor, de falar com o Senhor: Senhor, não deixe esfriar de dentro de mim, Pai, porque eu preciso de uma peça. Esse primeiro amor que eu senti naquele momento que eu levantei a minha mão e entreguei a Ti, Pai. Aquele fogo queimando e ardendo pelo Teu Espírito Santo. Que esse fogo venha, Senhor, sobre nós essa noite. Que essa chama reacenda, Senhor. Não só essa noite, mas todos os dias da nossa vida, Pai. Que eu quero chegar no nível mais profundo contigo. Eu quero chegar no nível de intimidade maravilhoso, Senhor. Mais que bom. Eu quero, Senhor, ficar de tete a tete com Jesus. É aquela ligação direta, né, que ficou na nossa vida espiritual, que é 4. E justamente a palavra que eu escolhi, eu sentada com o gente, eu não tinha me ligado. O mais eu queria imediato, o Senhor falar sobre isso, sobre esse canal. O Senhor pescou a nossa vida e chamou ela, como pescoeiro, para ser pescadora de almas. E ela ouviu o chamado do Senhor. Ela está pescando cada dia mais. Ela está pescando, ela nos pescou, está levando a palavra do Senhor, está levando o Evangelho aonde vai, está levando sabedoria, está levando palavra de amor, de esperança, levando aquele Cristo que cura, que salva, que liberta, falando do amor de Cristo. E através da unção que é na vida dela, liderada por Deus, que nós vemos neste lugar e cremos, a mudança, a transformação, porque o Senhor é aquele que reina neste lugar. O Senhor é aquele que
Só basta um nível de intimidade mais profundo. Só basta nós pedirmos ao Senhor, Senhor, lança a rede num lugar mais profundo, Pai. Num lugar mais profundo. Aonde eu quero me encorajar, Senhor. Por mais que eu tenha medo, mas eu sou corajosa. Porque o Senhor é comigo. Então eu vou, eu irei, eu posso, porque o Senhor é comigo, Pai. Assim como Tiago e Pedro, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo. A partir desse momento, tu serás pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram-se a todas as coisas e seguiram a Jesus. Diz a palavra que eles renunciaram a todas as coisas. Todas as coisas que não agradavam o coração de Deus. O que não agrada o coração de Deus nessa noite na nossa vida? O que entristece o coração do Senhor? O que tem entristecido o Espírito Santo de Deus na tua vida hoje, na minha vida? Porque se eu entristecer Ele, com certeza Ele vai sair, Ele vai sair. E se eu chamar Ele, se eu convidar Ele, se eu fazer com que Ele faz parte da minha vida, Ele vai nos levar para um nível mais profundo. Por mais que nós sejamos fracos, que nós somos limitados, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que pode fazer tudo. Aonde o homem diz que não há jeito, aonde para a medicina não tem mais jeito, aonde a porta está fechada, aonde a dívida chega, o Senhor é aquele que chega e acalma as águas. Se nós estivermos no nível mais profundo com Ele, se nós tivermos intimidade de buscar na madrugada difícil, meu Deus, do relógio externo, e o olho não abre, só a graça é estreito mais. Eu boto uma opção de 5 minutos, Marcelo fica triste, mas eu tenho toda a questão, ele vai vencer, e eu sei aonde vem, onde eu sou fraca, fugir da aparência do mal. Então eu boto muito vezes para despertar assim, para acordar quem quiser acordar, depois eles vão ficar dormindo, eu preciso acordar. Então vamos acordar todo mundo, juntos venceremos Jesus. Então assim o Senhor quer nos levar essa noite, no nível mais profundo, um nível mais profundo de jejum, um nível mais profundo de sinceridade com Deus, um nível mais profundo de intimidade com a palavra que nos alimenta, e a busca todos os dias, nem que seja um versículo, o Senhor fala conosco, não só comigo, mas com a igreja. O Senhor nos orienta, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá resposta, o Senhor nos sombra. O Senhor é lindo, né, irmãos? Deus é lindo, Ele é maravilhoso, perfeito, soberano, Rei dos reis. É lindo quando nós nos declaramos para o Senhor. Assim como que tem muito hábito para fazer isso é o Fabinho, que fala muito, a gente se declarar a Jesus. E muitas das vezes nos declarando, automaticamente, quando você começa a falar em Espírito, até automaticamente você começa a ter uma liberdade com o Espírito Santo. E através dessa intimidade, dessa liberdade, nós somos gratos a Deus. Eu tenho uma mania de fazer comigo um caderninho de gratidão. Tudo que acontece durante o dia, eu coloco no caderno. Obrigado, Senhor, por ter tido algo hoje pelo momento, pela bastante. No final do dia, quando eu vou ler, Deus fez tanta coisa. Muito mais. Satanás pode ter armado muito, mas o Senhor venceu aquele dia. O Senhor venceu que eu tive muita coisa. Muita coisa boa. Boa, porque eu tive capacidade de ter. Através de Deus em nossa vida, nós temos. Eu não sou nada. Nós todos nós temos.
tá bom? Então é gratidão a Deus por tudo. Por um humilde lençol, um humilde água gelada, a nossa humilde energia, tudo é gratidão a Deus. É pior não ter que acreditar. Como é que acreditar? Como é doloroso não ter. Então nós temos hoje o privilégio de estar na casa do Senhor. Muitos países não têm esse privilégio de ter uma igreja, quando a gente vê nos filmes, nos vídeos, aqueles que estão orando e fazendo culto na chuva. Brincadeira, nós temos isso tudo. Ar-condicionado, água gelada, sala, tudo nós temos. Então nós temos uma bandeja farta para ficar no nível de intimidade com o Senhor. E o que falta na nossa vida, o que está faltando para nós nos despertarmos, para nós termos esse nível de intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo? O que falta para nós ganharmos uma alma para Jesus? O que falta para ali fora, quando nós saímos daqui? Falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. E ganhar aquela pessoa para Jesus, ganhar aquela pessoa para ser batizado nas águas, reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dele. Isso é maravilhoso, né? A gente se sente feliz em ver, em saber que a pessoa aceitou Jesus, que vai para o céu, nós almejamos ir para o céu, né? Nós estamos aqui reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e caminhando para nós alcançarmos a nossa salvação. Caminhando dia a dia para nós alcançarmos no grande dia que o Senhor nos chamar para encontrarmos com Jesus na mansão celestial. E assim eu deixo a palavra do Senhor para a minha vida e para a vida dos irmãos, que eu possa nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, que habita neste lugar, que eu possa descer essa Senhor na minha vida espiritual. Que Ele entrando na minha vida espiritual, Ele vai fazer morada, então Ele é o único que pode organizar tudo. Porque se eu tiver minha vida financeira e Ele não tiver negócio, não vai adiantar. Se eu tiver saúde e Ele não tiver negócio, não vai adiantar. É verdade? Uma casa boa, se Ele não tiver, uma comida boa, um lanche bom, um carro bom, não vai adiantar. Então eu peço ao Senhor para que eu tenha intimidade com Ele. A minha vida espiritual tem que estar ligada com Ele. É o nível mais profundo. Eu quero que Ele me dê essa noite, esse bom desejo com a igreja do Senhor. Que nós não deixamos, né, irmãos, alcançar o céu, alcançar almas, alcançar as funções celestiais. Nós possamos ganhar a alma para Jesus, que nós temos ainda um tempinho ainda para 2025 alguns dias. Mas que ao ficar no ano, que ao ficar no ano, até o fim do ano, nós podemos ter a nossa igreja toda. Nós ganhamos almas para Jesus. Eu falei de Jesus um amigo e ele aceitou ser batizado. Ele aceitou a passar pelas águas. Aceitou a morrer para o mundo e a viver para Deus. Aceitou uma nova história na vida dele. Aceitou o Senhor, fazendo dele nova criatura. E nós temos que aceitar, né? Nós nascemos como criatura e quando nós aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. O Senhor nos reconhece como filhos de Deus. Que o Senhor possa levar a igreja nessa noite no nível mais profundo. Que a igreja do Senhor possa pedir ao Senhor nessa noite qual a área que cada um de vocês querem que o Senhor jogue a rede nessa noite. Onde o Senhor jogar a rede dele, vai ter abundância. Onde o Senhor jogar a rede dele, vai ter fartura, vai ter saúde, vai ter prosperidade, vai ter bonança, vai ter amor, vai ter felicidade, vai ter Jesus, vai ter o Espírito Santo de Deus, a verdade santa.
o Espírito Santo de Deus possa nos convencer a cada dia mais. Esse nível de intimidade. Assim como essa palavra me chamou muita atenção, porque eu preciso, porque Jesus já está na porta. E o que eu fiz para Jesus? Ainda é pouco que nós temos. E ele quer mais. Ele quer nos levar no nível mais profundo de intimidade comigo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Inês. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração cada dia, botar em prática, né? Irmãos, a pastora pede a entrada